buscadores, este é o terceiro vídeo, então, de estudo da obra Fundamentos da Filosofia Esotérica, da senhora Helena Blavatsky, e veremos, neste vídeo, as três proposições fundamentais. Quais seriam as três proposições fundamentais apresentadas na obra? A primeira delas fala de um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável. Sim, é o que muita gente chama de Deus, mas como eu abordei em outro vídeo, é importante lembrar que, glossário teosófico, a definição teosófica de Deus rechaça totalmente a figura do Deus bíblico, que a senhora Helena Blavatsky define como uma caricatura do próprio homem e com certeza não do melhor. Ou seja, é criado à imagem e semelhança do homem, não o contrário, e tem defeitos, enfim, fica zangado, desconta na humanidade. A teosofia descarta isso, o que ela fala é de um princípio. Então vamos até ler o trecho que é para compreender bem essa primeira proposição fundamental de teosofia. Então, o que diz aqui? Que um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável. Ou seja, ele não muda. Então, isso é o que a teosofia chama de imanifesto. Na doutrina secreta a gente encontra esse termo. Então, é diferente do mundo manifestado, que é onde vivemos. O mundo manifestado, qual que é a regra? A regra é a mudança. O grande alento, que também é esse princípio, ele é como as marés ali do mar. Ela está sempre indo e vindo. Sempre é um respirar do universo que proporciona o movimento em cada manvantara. Então, cada período de manifestação do universo manifestado, que é o que habitamos, que por si só é temporário, e limitado, imperfeito. Então, esse princípio é o contrário. Ele é eterno, sem limites. Vou continuar lendo o trecho. Sobre o qual toda especulação é impossível. Então, sobre o Deus teosófico, a gente não fala muito. Isso vai estar de acordo com várias tradições. Se a gente pegar os africanos, o Olorum, o Batalá, eles também não falavam muito a respeito. Eles falavam das forças derivadas dele, que seriam os orixás. E porque não tem o que falar, simplesmente é o todo. Vai falar o quê? Qualquer adjetivo que a gente possa dar é uma maneira de rebaixar aquilo ali, de macular a imagem de algo que é completo por si só e perfeito por si só. É o peixe tentando compreender o oceano em que ele vive. Então, a gente não tem capacidade para isso. A gente tem que transcender a mente humana para poder chegar a uma especulação próxima. Continuando o trecho. Porque transcende o poder da concepção humana, acabei de dizer, e porque somente diminuiria qualquer expressão ou comparação humana. Então, não tem o que a gente dizer a respeito. Está fora dos limites e do alcance do pensamento. E segundo as palavras do Mandukya, não sei se pronunciei certo, é impensável e impronunciável. Certo? Então essa seria a primeira proposição fundamental de teosofia. Esse princípio eterno, que a teosofia descreve como uma circunferência onde ele mesmo se preenche, não há nada fora dele. Porque se houvesse algo fora, ele estaria sujeito a comparações e ele não seria absoluto, porque teria algo além dele. Então, a teosofia admite que aquilo é tudo, mas a gente tentar sondar o que é aquilo ou tentar comparar aquilo com a nossa existência inferior seria uma maneira de rebaixar esse conceito e macular a sua imagem e limitar a sua magnitude. Já o que nos diz a segunda proposição fundamental da doutrina secreta? A eternidade do universo como plano sem limites, periodicamente cenário de universos inumeráveis, manifestando-se e desaparecendo incessantemente. A que essa ideia nos remete? Então, a questão do infinito, que é um ciclo de manifestação e repouso eterno, o que é algo natural para a teosofia. Utilizando a lei de analogia citada no vídeo anterior,
eu posso comparar com o dia e a noite, né, a vida e a morte, enfim. Esses ciclos são observáveis na natureza e são contínuos, né? Se a gente pegar o conceito oriental de vida e morte, o oriental ele tem uma visão do mundo muito diferente do ocidental. E a base da teosofia da senhora Blavatsky, ali da doutrina secreta, são as tradições orientais, né? É a principal base. Estudando teosofia, a gente está estudando basicamente a filosofia oriental. Por isso que é tão difícil para nós, porque a nossa mente é justamente moldada em outro tipo de pensamento, que não é incorreto, é diferente, né? Então, para o oriental, é muito difícil para ele dizer quando começa e quando termina a vida de uma flor, por exemplo, né? Porque ele não enxerga o início da vida, ele enxerga um ciclo, né? Então, tem a semente brota, a flor, né, se manifesta e depois dá fim a essa manifestação, que depois volta a acontecer. Então, o oriental ele tem esse conceito muito claro para ele, né? Para nós ocidentais é um pouco mais difícil. A gente costuma ver o tempo como algo linear, né? O que, para compreender a natureza, é meio complicado. Um simbolismo bem conhecido também é aquele da serpente mordendo o próprio rabo, né? Então, a questão aqui o símbolo do infinito com a serpente, né? Então, é aquela questão da continuidade. Esse símbolo está, inclusive, no logo da Sociedade Teosófica, né? O logo da Sociedade Teosófica ele é todo simbólico, daria para fazer uma série de vídeos só sobre a sua simbologia, né? Bem profundo, bem completo, bem abrangente. Mas um dos símbolos, né? Então a gente tem aqui a serpente, né? Mordendo a própria cauda, que é justamente um dos significados dessa simbologia é essa lei, né, de periodicidade, né, de repetição do universo, né? Aqui completando o trecho, sem limites, né, cenários imagináveis desaparecendo incessantemente, chamados estrelas que se manifestam, e centelhas da eternidade. A eternidade do peregrino, peregrino é a alma imortal que vai reencarnando, é como o abrir e fechar de olhos da autoexistência, né, extraído do livro de Dzyan. Quer dizer que, né, uma vida reencarnatória para nós é nada para o universo, né? Isso é bem fácil de compreender se a gente pegar a idade do planeta Terra, por exemplo, né, a gente vê que o nosso tempo de duração aqui não é significativo, né? É muito curto, é um sonho breve. O aparecimento e desaparecimento de mundos é como o fluxo regular das marés, né? Então é uma lei fundamental para a gente compreender a existência. Uma proposição fundamental da doutrina secreta: a identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal, né? Ou seja, aquele princípio lá manifestado, sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida, porque nós não temos capacidade de compreender literalmente. E a peregrinação obrigatória de todas as almas, centelhas daquela, através do ciclo de encarnações. Então, esse é um outro princípio, né? Se a gente for fazer uma síntese, então, né? Então tem o princípio universal, tem a lei de periodicidade, né? De manifestação ali, que vale para o pequeno e vale para o grande, vale para o macro e vale para o micro, vale para a nossa vida, né? Vale para o dia e para a noite, para os ciclos solares, né? O passar dos anos, e vale também para os universos, né? Então o universo ele se manifesta periodicamente, né? E isso é muito interessante, que não vai em desacordo com o que a ciência acadêmica diz. Basta compreender corretamente, né? Então, se nós estudarmos, por exemplo, o Big Bang, a gente vai ver que, na verdade, não é uma explosão, né? A ciência não diz isso. Essa é a interpretação leiga, né, do fenômeno. Ele é, na verdade, uma expansão. A matéria não surgiu do nada, a matéria estava lá, condensada, né, como se fosse uma mola comprimida, né, e ela expande. Então, todas as qualidades do universo, toda a matéria do universo, ela estava ali, presente, né, num espaço muito pequeno. Né, por isso que a gente diz que em teosofia, grande e pequeno é relativo, não é significativo. Né. Então, estava tudo ali. E começou a expansão, estamos expandindo até hoje, né. Então, isso vai de acordo com a tradição hindu, que diz, né, que
os Manvantras, né, é justamente isso, é uma expansão do universo e depois ele se contrai e adormece, tem um período de repouso e depois ele vai de novo, depois ele volta de novo. É como, né, um respirar divino lá, né? Então expira, inspira e para o universo isso não é nada, para nós parece uma eternidade, né? Mas na verdade é um ciclo sem fim, certo? Quem gostou, curte o canal, em breve eu posto mais um vídeo para completar esse estudo desta obra. Muito obrigado. A última proposição faltou salientar um aspecto, que é a identificação, né, de todas as almas com essa alma suprema que seria o todo. Ou seja, nós somos os deuses, né? Ou melhor, nós somos Deus. Né? A gente é realmente a imagem e semelhança, né? Mas de algo que é muito além do que a gente pode conceber ainda. Né? Nós somos sementes divinas, certo? Obrigado, até o próximo vídeo.